O porquê das ondas de infarto aqui no Brasil. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Esse assunto é um assunto terrível, perigoso, não é? Porque os fatos são reais, as estatísticas são assustadoras, não é? E eu já tinha percebido a necessidade de fazer um vídeo sobre esse assunto, mas durante essa semana chegou até mim algumas informações e eu achei importante fazer esse vídeo. O porquê do aumento e da onda de infarto aqui no Brasil, não é? E eu e você, quando a gente faz essa pergunta, a gente já tem uma resposta em comum. E eu vou tentar de alguma maneira aqui explicar para você. Você que se interessa nesse assunto, você que já teve alguma experiência na família ou alguém próximo, de pessoas que do nada assim tiveram um infarto, não é? Não é uma parada cardíaca necessariamente, mas é um infarto do miocárdio e um pico de falta de ar. Deixe seu like, ative o sino, comente, compartilhe, que é importante a gente perceber para onde estamos andando em relação à saúde pública, né? E alguns dados que eu vou dar aqui são estatísticas do próprio Ministério da Saúde. Então, não existe argumento contra fatos, não é? Então, hoje nós estamos vivendo um tempo de uma onda muito forte de infarto do miocárdio aqui no Brasil, com pessoas que não era comum ter, ou seja, jovens, atletas e mulheres. O infarto do miocárdio acontece com homens a partir de 45 anos, um pouco menos, tem uma variação aí, uma aproximação, mas começou a ficar, invadir algumas áreas que não faziam parte da estatística anterior a 2020, final de 2021. Jovens, atletas e mulheres, não é? Começaram a fazer parte dessa escala fatal, mortal, né? De enfermidades contraídas do nada. Será que do nada? Então nós estamos vivenciando esse tempo aqui no Brasil, né, que tem acontecido, fora do Brasil também, mas vamos falar do nosso contexto. O nosso Brasil, o nosso país, não é um país essencialmente tabagista. Não está entre os que fumam mais, não é? Os países que usam mais cigarro. Então, essa já é uma estatística que já era para ficar baixa aqui no Brasil, naturalmente, porque é um país, entre aspas, saudável em relação ao ranking mundial, não é? Dos que fumam, não é? Não é um país que consome cigarro de uma maneira para ficar lá entre os 5 países ou mais países mundiais que fumam. Então não era para ser dessa maneira. Não é? É um país jovem, é um país que tem muitas mulheres e a estatística de infarto do miocárdio só aumenta de um modo geral. Então nós precisamos ver, localizar, mapear o que foi que aconteceu, que desencadeou de 2021 para cá, né? Final de 2020 para cá. Então, eu sou professor de arte, de filosofia e educação religiosa. No ambiente onde eu trabalho, uma das pessoas, outras já tinham comentado, mas uma colega comentou algo muito interessante, que 3 pessoas da família dela, 3, em lugares diferentes do Brasil, aqui na Bahia, no Sul, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, foram acometidas de infarto do miocárdio do nada. Pessoas proativas, pessoas que estavam correndo, estavam em pleno treino, e aí vem à tona o infarto. O que é que tem de comum nessas 3 pessoas para a gente chegar no alvo e o vídeo não delongar, não é? Essas pessoas e as demais pessoas das estatísticas, elas têm algo em comum, uma linha comum. Todas receberam da picada, não é, da serpente. Algumas tomaram 3, outras tomaram 5, não é? Então, desde o período da pandemia de 2020 para cá, houve toda uma campanha em favor de que as pessoas tomassem dessa picada da serpente. E aí, essas pessoas que tomaram, não importa, 3, 4, 5 ou menos, essa quantidade aí, estão sofrendo as consequências. Porque uma hora a conta vem, não é? Existe um princípio, não é nenhuma referência bíblica de Gálatas 6, 7, ali é um princípio.
Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso ele colherá. Então nós estamos vendo hoje, não é? É aquele processo que nós falamos muitas vezes aqui em vários vídeos, depopulação, principalmente os comórbidos, pessoas da terceira idade. Então, fatal, não é? O coração fica fragilizado, enfraquece. Outros segmentos na área da saúde estão sendo alarmados por questões de outras enfermidades como consequência, mas principalmente muita falta de ar. Um profeta de Deus, um servo de Deus falou comigo: Ricardo, vamos orar porque Deus me mostrou uma onda de muita falta de ar no Brasil, né? E agora isso foi uma visão que ele teve. E agora o que eu estou falando é de estatística, de fato, é fato, uma grande onda de infarto do miocárdio no Brasil, principalmente e especificamente as pessoas que tomaram 3, 4 ou 5 picadinhas da serpente. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos discernir todas essas manobras diabólicas da nova ordem mundial serpenteando aqui na nossa nação. Que o Senhor levante, não é, uma nação de sacerdotes que possa tocar a trombeta e chorar entre o alpendre e o altar até que chegue o avivamento e a nossa libertação, como prevê no livro do profeta Joel. Shalom.